enfermeira humilde cuidou de menina abandonada. Mas 3 dias depois, um milionário apareceu. Ana sempre foi a enfermeira da cidade pequena, uma joia rara em meio a desigualdades gritantes. Com seu uniforme desbotado, ela caminhava pelas ruas conhecendo todos pelos nomes. Em um dia ensolarado e quente, após uma longa jornada no hospital, decidiu passear pelo parque. O aroma das flores, misturado ao som das risadas de crianças, alegrava seu coração. Mas algo naquele cenário idílico mudou quando seu olhar encontrou uma figura solitária. Uma menina sentada sob a sombra de uma árvore parecia perdida e triste. A pequenina, com roupas sujas e cabelos emaranhados, estava se esfregando ferozmente os olhos, como se tentasse afastar uma dor que não era só física. Ana se aproximou, o coração pulando de compaixão. Oi, querida. Onde está sua família? A menina não respondeu. Apenas a encarou com olhos grandes, cheios de medo e insegurança. O instinto maternal de Ana despertou como um relâmpago. Sem hesitar, ela a levou para casa. Nos próximos 3 dias, a conexão cresceu. Ana cuidava das feridas emocionais e físicas da menina. A alimentava com sopas quentes e a fazia rir com histórias sobre suas aventuras no hospital. Ela chamou a menina de Lúcia. O medo e a tristeza começaram a dar lugar a sorrisos e brincadeiras. Mas Ana sabia que sua vida estava em um delicado equilíbrio. Uma tarde, enquanto brincavam de esconde-esconde no jardim, um homem apareceu. Ele era alto, com um sorriso que brilhava mais do que o sol, e tinha uma presença poderosa. Eu sou Miguel, um amigo da família dela. Disse com um tom carregado de charme, que poderia vender qualquer coisa. Ana sentiu um frio na barriga. Ele era um milionário. Alguém que poderia mudar o destino de Lúcia. Mas o que ele queria? Miguel explicou que a menina não era apenas uma criança perdida, mas filha de uma influente família que desapareceu anos atrás. O coração de Ana ficou apertado. Como poderia deixar Lúcia ir? Nos olhos de Lúcia, ela viu o mesmo medo que havia encontrado no parque. Ana estava dividida. De um lado, a família poderosa, que buscava recuperar sua filha. Do outro, a criança, que havia se tornado parte de seu coração. As palavras de Miguel eram sedutoras, mas havia algo em seu olhar que a fazia questionar suas intenções. O que ele realmente queria? Durante a conversa, Ana notou um pequeno detalhe. Lúcia parecia incomodada com a presença do homem, como se algumas lembranças ocultas estivessem batendo à sua porta. A tensão crescia, mas o mais intrigante aconteceu quando, na manhã seguinte, Ana recebeu uma carta misteriosa em sua porta. O envelope estava desgastado e o nome da remetente fazia seu coração acelerar. Poderia aquela carta conter respostas sobre o passado de Lúcia? Uma pista que poderia mudar tudo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana segurou a carta tremendo. O nome no envelope era familiar, mas a mente dela apenas girava a cada instante. Com um impulso, abriu a carta. As palavras escritas à mão eram difíceis de entender. Mas uma frase ficou cravada em seu coração. Lúcia não é quem você pensa que é. O choque reverberou em seu ser. O que isso significava? Ela olhou para Lúcia, que estava brincando no jardim. A risada alegre da menina ecoando, mas à medida que Ana lia e relia a mensagem, a figura de Miguel invadiu sua mente, como uma sombra ameaçadora. Quem era aquele homem, realmente? Numa fração de segundo, a imagem que tinha dele mudou. Ele não era apenas um milionário qualquer. Ele poderia ser uma peça-chave, ou até mesmo a origem de todo aquele mistério. O vento soprava, trazendo o cheiro das flores, mas não conseguia dissipar o frio que se instalava em seu peito. Lúcia parou. De brincar, seus olhos grandes olharam para Ana com preocupação. Tia Ana, você tá bem? O amparo daquela garotinha. A voz ingênua dela era como uma corda apertando seu coração. Ana não tinha tempo para se deixar levar pelas emoções. Precisava de respostas. Com um aperto no estômago, decidiu confrontar Miguel novamente, fingindo um passeio, mas seu foco estava claro. Ao encontrar Miguel em um café da cidade, a atmosfera ficou tensa. Ela não tinha certeza do que dizer, mas precisava saber a verdade. Você sabe algo, não sabe, Miguel? A voz de Ana era firme, embora seu coração pulsasse descontrolado. O que você quer realmente de Lúcia? Os clientes ao redor pararam de sussurrar e um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Miguel a olhou nos olhos, sua expressão mudando. Ana, isso é mais complicado do que você imagina. Seus olhos escureceram por um momento, e Ana sentiu um calafrio. Lúcia não é apenas uma criança desaparecida. Há segredos envoltos na família dela que podem mudar tudo. Ana sentiu seu coração acelerar. O quê? O que você está dizendo? Queria gritar, mas as palavras saíram como um sussurro desesperado. Miguel respirou fundo e começou a falar. A verdade é que Lúcia é filha de um homem poderoso no mundo das finanças, envolvido em escândalos e crimes. Ela foi sequestrada e agora muitos desejam encontrá-la. Não só para trazê-la de volta, mas para silenciá-la. A revelação caiu como uma bomba. O mundo de Ana ruía. As cores pareciam desaparecer do café. Lúcia não era só uma menina perdida. Ela tinha inimigos. E se tudo isso fosse verdade? O que faria agora se descobrisse que aquela criança tão amada era o centro de uma trama tão sombria? No entanto, o que Miguel disse a seguir cortou seu raciocínio como um golpe. Você não pode mantê-la segura aqui. Eles virão atrás dela. E se você insistir, você estará colocando a vida dela em risco. Suas palavras ecoavam como um lamento, mas ainda assim fez-se um eco de certeza. A encardida realidade da situação arremessava Ana para um abismo. No instante em que Ana vislumbrou a verdade, seu olhar se voltou para Lúcia. A menina agora olhava para o céu, distraída, inocente. A tensão no ar se intensificava e a urgência crescia dentro de Ana.
Descer para o poço da incerteza ou permanecer à superfície era sua escolha. E nesse momento angustiante, uma sirene ecoou ao longe. Ana congelou. Aquela sirene soava como um alerta. O coração palpita. Seria isso o início de uma nova luta? Uma luta pela liberdade, ou pelo amor, ou pela verdade? A porta do café se abriu com um estrondo, e a figura de dois homens em ternos escuros apareceu. Ela sentiu o frio na espinha, enquanto um deles apontava diretamente para Lúcia. E num movimento rápido, sussurrou algo em voz alta. Ela está aqui! Pegue-a! A sala se tornou um caos instantâneo. E Lúcia, trazendo a sua inocência, a única coisa que Ana sempre quis proteger, agora estava em perigo. O que ela faria agora? A única certeza que restava era que tudo estava prestes a mudar para sempre. E profundamente, Ana percebeu que a batalha que se aproximava era muito mais do que apenas uma luta pela vida da menina. Era uma luta pela verdade que poderia destruí-las a todas. Ana congelou, o olhar fixo nos homens de terno escuro. O ar pesado do café estava prestes a se transformar em um turbilhão de caos. O que está acontecendo, Ana? Lúcia perguntou confusa, enquanto as risadas da criança foram rapidamente silenciadas. O homem que apontava para a garotinha não parecia nada amigável. O coração de Ana disparou. Saia daqui! Não toquem na Lúcia! A voz dela saiu alta, demonstrando a adrenalina que corria por suas veias. Mas não havia tempo para mais. Os homens se moveram, como predadores, avançando com uma determinação aterradora. Miguel, que estava a poucos passos de distância, seu rosto já não tinha o mesmo sorriso confiante de antes. Ele parecia pálido. A tensão se acumulava em sua mandíbula. Ana, você precisa proteger a Lúcia, ele gritou. Mas seu aviso era abafado pelo barulho do local, que se tornava um caos. Dois clientes horrorizados começaram a gritar, a multidão tentando entender o que estava acontecendo. Ana agarrou Lúcia pela mão, seu olhar procurando uma saída. O caos à sua volta a fazia pensar rapidamente. Vem, Lúcia, vamos sair daqui! Ela puxou a menina, tentando guiar os passos apressados, mas os homens vieram mais perto. Então, algo inesperado aconteceu. Um terceiro homem, com um ar autoritário, entrou apressado no café. É agora, ele disse, sua voz soando firme como aço. Para surpresa de todos, inclusive de Ana, ele segurou um pequeno pendrive entre os dedos. Miguel, entregue a ela! Rápido! Miguel hesitou. Você não entende? A segurança dela está em jogo, Carlão. Ele estava ofegante, e as palavras mal saíam de sua boca. Mas o olhar do homem mais velho era intenso, carregado de uma urgência que não podia ser ignorada. Ana ficou paralisada, observando a cena. O que você está fazendo aqui? Quem é você? Seu tom revelava desespero. A última coisa que queria era perder Lúcia para esse homem desconhecido. Carlão dirigiu-se a Lúcia, seu olhar afetuoso e intrigante. Lúcia, querida, nós precisamos da sua ajuda. Você sabe que você é a chave para tudo isso. Ana estreitou os olhos, confusa. O que ele estava dizendo? Como assim, a chave? As expressões de Miguel mudaram de preocupação para um lampejo de raiva. Você não pode fazer isso. Carlão, ela não sabe a verdade.
Agora, Miguel se voltava contra o homem que parecia ter algum poder sobre a situação. Ana sentiu que o chão sob seus pés estava se desmoronando. Tudo o que sabia estava prestes a ser revirado. Eu tenho que saber a verdade, Ana gritou, sua voz aguda cortando o ar. Vocês dois estão me deixando doida. O que está acontecendo? A dor da incerteza e da necessidade de proteger Lúcia a fazia sentir que estava prestes a desmoronar. Então, tudo aconteceu em um estalo. Carlão, num movimento rápido, lançou o pendrive sobre a mesa. É uma gravação. Vocês precisam ouvir isso. A tensão era palpável. Todos os olhares se voltaram para a mesa, onde o pequeno dispositivo parecia tão inofensivo, mas Ana sentiu que tinha o poder de explodir sua vida em fragmentos. Confie em mim, Ana. Escute. Carlão insistiu, e Ana hesitou, mas não havia como voltar atrás. Ela sabia que precisava entender o que estava em jogo. Naquele exato momento, um grito irrompeu de um canto do café. É ela! Mais um homem interno, um quarto, apareceu. Seu olhar estava fixo em Lúcia, e sua expressão era fria como gelo. Levante-se. Fique longe da menina, ou você vai se arrepender. O coração de Ana afundou. A sirene que antes soava distante, agora ecoava em sua mente. Havia muito mais em jogo do que ela poderia imaginar. E a verdade que estava por trás de tudo aquilo poderia não apenas mudar a vida de Lúcia, mas a dela também. Estamos prestes a descobrir quem você realmente é, Lúcia. Ana sussurrou para si mesma, enquanto a realidade da situação se tornava mais desesperadora a cada segundo. E enquanto as vozes se confundiam em um misto de gritos e urgência, a única certeza que restava naquela sala lotada era que as respostas estavam se aproximando. Mas a que custo? Ana ficou parada. O tempo parecia ter congelado ao seu redor. O calor do café, o barulho das vozes e os rostos apavorados se tornaram um borrão. Lúcia olhou para ela, confusa, sem entender a gravidade da situação. O homem interno escuro estava bem na frente, a mão estendida. Um olhar decidido e implacável. É ela! O homem gritou novamente. Seu tom era como um trovão, reverberando na mente de Ana. E quando ela olhou para Carlão, aquele homem que parecia ter a resposta para tudo, ele apenas balançou a cabeça. Não podemos deixar que te levem, Lúcia. Fique perto de mim! Ana gritou, puxando a menina para mais perto, sentindo o pequeno corpo tremendo à sua frente. Mas então, outra explosão de gritos cortou o ar. A polícia está chegando! Uma mulher gritou. As pessoas começaram a se agitar, as cadeiras sendo arrastadas para trás, criando um caos que parecia interminável. O pânico se espalhou como um incêndio. Todos queriam sair, mas ninguém sabia para onde ir. Ana sentia seu coração pulsar como um tambor ensurdecedor. O que fazer? Para onde correr? Lúcia estava assustada, os olhos brilhando de confusão. Tia Ana, o que está acontecendo? Ana tentou manter a voz calma, mas era uma luta interna. Só precisamos sair daqui, querida. Segure minha mão. Os homens internos se aproximaram. Onde você está levando a menina? Um deles gritou. A tensão era palpável e o tempo parecia correr em câmera lenta. E num movimento que pegou a todos de surpresa, Carlão levantou o pendrive e apontou com uma urgência frenética. Ouçam! Ouçam isso!
Ana viu o olhar de Miguel se transformar. Ele parecia prestes a desmoronar, as mãos tremendo. Não, Carlão, você não pode fazer isso. Mas a inquietação no ar era impossível de ignorar. O homem avançou e, em um instante, a gravação começou a tocar. As vozes abafadas saíam do dispositivo, revelando algo que ninguém esperava. Se você quiser a verdade sobre Lúcia, você deve saber que não é quem parece ser. Sua verdadeira identidade é uma arma poderosa em nossas mãos. Ana sentiu o chão desabar sob ela. O quê? O que isso quer dizer? O desespero a levou a questionar tudo. As pessoas ao redor olhavam, murmurando, surpresas e aterrorizadas. O homem que havia entrado no café, Carlão, tinha um brilho perturbador nos olhos. Ela é a chave para um império, mas não é apenas isso. Ela é o que todas as partes interessadas desejam. Miguel estava apreensivo, a mandíbula tensa. Você não sabe o que está fazendo, Carlão. Não coloque Lúcia no centro disso. Não a coloque em perigo. As palavras ecoavam na mente de Ana como uma tempestade. Lúcia não era apenas uma garotinha perdida. Havia camadas de segredos obscuros envolvendo seu passado. Uma mente poderosa a buscava. O que isso significava para Ana? Para a segurança da menina. A garota continuava olhando para Ana, mas a expressão dela mudava. Havia um reconhecimento em seus olhos que Ana não conseguia entender. Tia Ana, eu não sou quem você pensa que sou. Lúcia sussurrou, a submissão na sua voz, gelando o sangue de Ana. Ana sentiu que o ar escapava de seus pulmões. Por um segundo, seu mundo abalado parou. O quê? O que você está dizendo, Lúcia? A tensão crescia, cravando um nó em sua garganta. O olhar de Lúcia estava misturado com medo e uma determinação silenciosa. Se eles me encontram, não poderei te proteger. Antes que pudesse processar as palavras, um estrondo irrompeu da porta. A entrada se escancarou e um grupo de homens armados entrou, com um olhar feroz e decidido. Ana viu que seu pior pesadelo estava se aproximando. Agora a batalha não era só por Lúcia, mas pela verdade que poderia destruir tudo o que Ana conhecia. O que aquela garotinha significava realmente e como desbloquearia um poder que nem ela sabia que tinha. Quando os novos intrusos começaram a se mover rapidamente em direção a Lúcia, um pânico profundo se apoderou de Ana. E o que a pequena realmente sabia poderia muito bem definir quem viveria e quem morreria naquele café. O coração de Ana disparava. O que? Mas eles não estavam dizendo. A verdade estava se escondendo nas sombras, e o tempo para desvendar tudo se esgotava rapidamente. Ana ficou paralisada, com os olhos fixos nos homens de terno escuro que avançavam, cercando o café. O barulho da agitação aumentava, enquanto Lúcia, por um segundo, parecia compreender a gravidade da situação. Suspirando fundo, Ana puxou a menina para mais perto, a mão dela tremendo na sua. O grupo armado entendeu que não tinha mais tempo. Eles se moviam como uma onda. "Eles estão aqui!" gritou um dos homens, apontando diretamente para Lúcia. "Pegue-a!" O pânico tomou conta do ambiente. As cadeiras tombaram. Os clientes começaram a gritar. Ana sentiu o suor escorrendo por sua testa. "Vamos, Lúcia. Pela... Corta!" Ela implorou, mas as pernas de Lúcia pareciam estar coladas ao chão,
medo estampado no rosto. Carlão pegou a frente e gritou: "Rápido, sigam-me! Temos que sair daqui!" E de repente, com um movimento ágil, ele se lançou na direção de uma saída lateral. Ana hesitou apenas um segundo antes de puxar Lúcia, seguindo o homem desconhecido em direção à liberdade. Quando elas atravessaram a porta, o ar fresco da rua as envolveu. Mas do lado de fora, mais uma vez, a cena de terror se repetia. 3 novos homens de terno estavam posicionados, prontos para bloquear a saída. Ana sentiu o coração quase parando, a respiração se acelerando. "Voltem, não deixem elas escaparem!" Um deles exclamou, os olhos ardendo, de determinação. O mundo externo parecia um pesadelo que nunca terminava, até que uma sombra familiar atravessou a cena. Miguel apareceu ao lado delas, seu rosto pálido, mas decidido. "Ana! Lúcia! Venham comigo!" Ele apontou para um carro estacionado ao lado. Um sedã preto e reluzente. "É agora!" Ana hesitou. Podia confiar em Miguel? Mas o cansaço e a urgência fizeram ela agir sem pensar. Com Lúcia segura na mão, elas correram na direção do carro, enquanto os homens se aproximavam, as vozes ecoando como trovões no ar. Ana sentiu um frio na barriga. "Entre!" Miguel gritou, empurrando as duas para dentro do veículo. Antes que pudesse fechar a porta, um grito cortou o ar. Um dos homens de terno havia conseguido alcançá-las. Miguel revidou, um tapa feroz acertando o homem que avançava, fazendo-o cair. O impacto reverberou através do vidro enquanto Ana e Lúcia olhavam aterrorizadas. "O que está acontecendo, Miguel?" Ana perguntou, sem conseguir disfarçar o temor na voz. "Lúcia é mais importante do que você imagina", Miguel respondeu, o olhar fixo na estrada. "Ela não é apenas uma criança desaparecida. O que eu vou lhes contar agora mudará tudo." Ele respirou fundo, como se as próximas palavras seriam uma bomba. "Ela é herdeira de um império, Ana. A filha de um dos homens mais influentes do mundo. E eles a querem de volta de qualquer maneira." Ana ficou atordoada. A conversa anterior sobre escândalos refletia agora uma verdade devastadora. "Eles? Quem são eles?" Sua voz saía quase como um sussurro. Miguel virou-se, o olhar intenso e desesperado. "A gangue que sequestrou Lúcia está em busca dela para cobrar uma dívida que um dia foi contraída. E não só isso, eles acreditam que as memórias que Lúcia possui sobre o que aconteceu podem destroçar o império deles. Essa é a razão de todo esse alvoroço." A confusão se transformou em pânico. Ana olhou para Lúcia, que agora tinha os olhos cheios de lágrimas. "Tia Ana, eu não sei o que fazer." Lúcia desabafou, a voz trêmula e cheia de desespero. Mas antes que qualquer um pudesse responder, uma explosão cortou o ar. O carro sacudiu e por um breve segundo tudo ficou em silêncio. O impacto viera de trás. Uma batida forte e repentina que fez Ana sentir que o mundo rodava. "O que foi isso?" Ana gritou, enquanto Miguel tentava recuperar o controle. Ela olhou para trás e viu a visão mais aterradora que poderia imaginar. Um dos homens, sem se importar com a segurança, havia disparado contra eles. A merda estava muito mais longe do que tinha pensado. A adrenalina disparou nas veias de Ana. E enquanto o carro acelerava em uma tentativa desesperada de fuga,
Outra verdade caiu como uma lâmina afiada sobre eles. Ana, Lúcia, mantenham-se baixas, gritou Miguel, enquanto Cal se desenrolava atrás deles. Segurem-se firme! Ele gritou, e enquanto o carro atravessava uma esquina, o sangue de Ana esfriou ao ouvir a resposta de Lúcia. Tia, eu não sou realmente quem você pensa que sou. Não sou só uma menina. Eu sou muito mais. O coração de Ana começou a bater mais rápido. O que Lúcia estava dizendo? O que mais ainda estava escondido? O passado da menina era um mistério, e naquele instante, uma nova sombra se aproximava. As respostas estavam a caminho, e o tempo se esgotava. O que mais Lúcia sabia? Olhou para Lúcia, o coração acelerado. O que a menina queria dizer? As palavras pareciam dançar na ponta da língua, mas estavam presas, e o caos ao redor tornava tudo mais difícil. Miguel dirigia com pressa, desviando de outros carros, enquanto a tensão aumentava. O som de sirene se aproximava e Ana sentiu que o peso da responsabilidade recaía cada vez mais sobre seus ombros. Querida, o que você está falando? A voz de Ana tremia. Ela precisava entender e rápido. Mordeu o lábio, parecendo hesitar. Se eles me encontrarem, eles podem fazer algo muito ruim. A expressão de Lúcia era uma mistura de medo e coragem. E isso fez o coração de Ana afundar ainda mais. O que mais essa criança estava escondendo? Antes que pudesse responder, um grito ecoou atrás delas. Parem! Vinham mais homens, mais fortes, mais determinados. O carro ganhou velocidade. Miguel tentou desviar, mas a saída da rodovia se aproximava. Segurem-se! Uma pausa. Curva fechada. O carro balançou e Ana agarrou Lúcia com força. Mas foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Uma luz ofuscante brilhou nas traseiras do carro. Os faróis! Ana gritou. Ela virou a cabeça e viu um veículo grande, preto, com janelas escuras, se aproximando rapidamente. O motorista parecia decidido, como se estivesse em uma missão. E então, sem aviso, o carro acelerou e colidiu com eles. Um impacto brutal fez Ana perder a respiração. Tudo ao redor girou quando o carro finalmente parou. Ainda atordoada, Ana viu Lúcia olhando para ela, os olhos arregalados. A porta do carro ao lado se abriu e uma figura alta e imponente se destacou. Era um homem com um olhar frio, conforto e perigo em seus olhos. Desculpem pelo atraso, mas eu sou o que vocês precisam. A voz dele era firme, autoritária. Quem é você? Ana perguntou, mantendo Lúcia perto em um abraço protetor. Eu sou Alessio, disse ele, direto. E você tem algo que eles querem. Lúcia, você precisa entender que sua vida está em jogo. E nós precisamos ir agora. Ana piscou várias vezes, tentando processar as informações, mas a luz da verdade começou a brilhar lentamente. Você sabe quem ela é? Alessio sorriu de uma maneira. Ela olhou para Lúcia, que agora tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Não, não sou! A menina gritou, o medo se transformando em desespero. Tia Ana, eu não quero isso!
Por favor, me acredite! A tensão no ar era densa, enquanto Alessio se aproximava. Escute, Lúcia. Você não pode fugir do seu destino. Você é a única que pode reparar o que foi quebrado. Eles não vão parar até que você esteja com eles. Ana sentiu que o chão desmoronava debaixo dela. O que você está dizendo? De que destino você fala? A confusão era dolorosa e o desespero ameaçava engoli-la. Então Lúcia segurou a mão de Ana com força. Tia Ana, você precisa saber. Eu não sou apenas uma garota. Eu sou parte de uma linha de herança. Meu pai, ele está no meio dessa guerra. E eu não sabia até agora. A revelação caiu como um peso esmagador. Ana ficou sem palavras, sem conseguir processar. Como assim? A vida da menina estava envolta em mistérios e perigos, enquanto ela apenas pensava ser uma criança comum, perdida. Alessio inclinou-se mais perto de Lúcia, os olhos fixos. Eles vão vir atrás de você. Você é a única solução. A única que pode destronar o que foi construído em mentiras. Mas você precisa escolher. Terão um futuro ou serão apagados desse mundo? Ana estava paralisada, o choque percorrendo suas veias. A vida que conhecia, tudo o que estava seguro, agora se dissipava, como fumaça. Lúcia, o que faremos? O que você quer fazer? A menininha começou a chorar, a realidade a atingindo em ondas. Tia Ana, eu não quero isso. Não quero ser parte de nada disso. E então, enquanto a porta do carro se abria, Ana só conseguiu pensar em uma coisa. Tudo estava prestes a mudar para sempre. O que mais Lúcia sabia? O que essa escolha significava? A urgência do movimento à sua volta aumentava. E a única certeza que Ana tinha era que a batalha pela vida, pela verdade e pela proteção de Lúcia estava apenas começando. Lúcia olhou para Ana, os olhos brilhando com pânico. Tia Ana, eu! As palavras ficaram trancadas na garganta, enquanto o ambiente parecia estar em câmera lenta. Ana, sentindo o calor e a tensão que se acumulavam entre elas. O medo pairava como uma nuvem escura, enquanto Alessio se aproximava ainda mais, os olhos fixos na menina. Precisamos ir agora! Ele gritou, empurrando Ana e Lúcia para fora do carro. Mas antes que pudessem reagir, a porta do carro abriu de repente. Um novo homem, um pouco mais velho e com uma expressão arrogante, saiu do veículo que se aproximava. Ele tinha uma presença imponente, e sua voz era firme. Alessio, o que você está fazendo com a menina? Ana congelou. Quem é você? Perguntou, com um nó na garganta. O homem sorriu, mas não havia nada. Amigável em seu olhar. Eu sou Daniel e estou aqui para resgatar Lúcia. Ele apontou para a menina e o que ele disse em seguida fez o mundo de Ana ruir. Ela é a única herdeira do cartel mais poderoso do país e sua vida está em grave perigo. As palavras reverberaram como um trovão e mesmo o caos do café parecia silenciar. Ana sentiu o chão desmoronando sob seus pés. Não pode ser verdade, gritou, tentando se segurar. Ela é só uma menina, uma criança perdida. Mas Daniel continuou. Ela é muito mais do que isso, Ana. Lúcia foi sequestrada após o desaparecimento de seus verdadeiros pais. Eles precisam dela de volta para recuperar o poder que perderam. Você a está protegendo, mas só está colocando a vida dela em risco. Lúcia, com lágrimas escorrendo pelo rosto, sussurrou. Tia Ana, eu não sabia. Não sabia que era assim. Ana olhou para a menininha, tentando compreender a gravidade da situação.
Mas havia uma coisa que parecia errada. O jeito como Daniel a olhava, como se estivesse calculando cada movimento. E você, Daniel, qual é o seu papel nisso tudo? Sua voz subiu, a indignação e a proteção pela menina se tornando mais fortes. Eu estou aqui para salvar a Lúcia e vocês têm que confiar em mim. Ele gesticulou, mas havia uma frieza em suas ações. O que mais ele estava escondendo? Nesse instante, Alessio falou. Não podemos arriscar. Eles virão. Lúcia é um alvo. Ele se virou, lutando contra a pressão de um novo grupo que se aproximava. Mas, ao mesmo tempo, a mesma sombra que antes ameaçava caía-lhes nas costas. Naquela fração de segundo, a porta do carro que estava atrás deles foi aberta violentamente, e um dos homens que havia entrado no café apareceu, com um brilho triunfante no olhar. Finalmente, encontramos você, Lúcia. Venha conosco. A voz dele era um sussurro, ameaçadora, mas suave. E, antes que qualquer um pudesse reagir, uma explosão no ar fez tudo em volta tremer. Era como se o tempo tivesse parado. Uma bola de fogo irrompeu no café a alguns quarteirões de distância. O estrondo fez o chão vibrar e uma nuvem de fumaça e destroços subir ao céu. As janelas dos carros estouraram e a cena se transformou em um caos de gritos e pessoas correndo. O corpo de Lúcia estava estagnado, presa entre os dois mundos, o de Ana e o de quem quer que perseguisse sua verdadeira identidade. A verdade parecia estar se desdobrando em camadas, revelando um mundo que Ana mal conhecia. O que Daniel queria, o que Alessio escondia. Quem era realmente Lúcia e o que aquele estrondo significava. Os ecos de gritos e sirenes se misturaram com os sons do desastre à distância, deixando a certeza de que tudo estava prestes a mudar. O que mais estava por vir? Ana sentia o sangue frio nas veias, enquanto a realidade que conhecia estava se esvaindo. Lúcia estava mais envolvida do que jamais, e a única coisa que sabia era que a luta pela verdade e pela proteção da menina estava apenas começando. E no fundo, Ana se perguntava o que exatamente estava em jogo. Ana estava em choque, mas não tinha tempo para pensar. O som da explosão ainda ecoava em seus ouvidos, enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. O olhar angustiado de Lúcia refletia um desespero que dilacerava seu coração. O que mais essa menina estava escondendo? E o que os homens internos queriam dela? Precisamos correr, gritou Alessio, puxando Lúcia para perto. As sirenes aumentavam e o cenário do café estava repleto de gente em pânico. Miguel tinha um olhar determinado, mas Ana ainda lutava para processar tudo o que acabara de ouvir. Lúcia era uma herdeira de um cartel? Como tudo isso era possível? Eu não sou, Lúcia repetiu, a voz tremendo enquanto uma nova onda de lágrimas escorria por seu rosto. Tia Ana, eu só quero ir para casa. Ana hesitou. Não podemos ir para lá. Eles estão atrás de você. O desespero da menina era palpável. O desejo de protegê-la queimava em sua alma. É por isso que precisamos ir agora, Alessio exclamou, avançando. Não podemos perder tempo. Então, sem aviso, Daniel, o homem que parecia tão seguro, avançou em direção a Lúcia,
com um olhar que fez o frio na barriga de Ana aumentar. Lúcia, você precisa vir comigo. Essa batalha não é sua. Você não pode ficar aqui. Ele estendeu a mão, mas Ana imediatamente se colocou na frente da menina. Você não vai tocá-la, gritou Ana, a fúria pulsando nas veias. Você não sabe o que está em jogo aqui. Eu sei muito mais do que você imagina. Daniel respondeu, sua voz baixa, mas cheia de uma intensidade que gelava o sangue. Não sou eu quem você deve temer, Ana. Ele então olhou diretamente para Lúcia. Se você não vier, será um alvo. Todos os dois serão. Nesse instante, tudo virou um borrão. Um carro preto parou ao lado deles. Mais homens armados saíram em uma fração de segundos, cercando-os. Os gritos de pânico aumentaram. Ana sentiu uma adrenalina subir. Era agora ou nunca. Mas o que mais a surpreendeu foi quando um dos homens se voltou e puxou Lúcia para longe. Venha, precisamos levá-la, gritou um deles, a expressão determinada. Ana gritou e se lançou à frente. Mas Lúcia parou, sua expressão mudando. Tia Ana, eu preciso saber a verdade. A voz de Lúcia estava estrombosamente firme, mas todos a ouviram. Não, não faça isso, Ana implorou. Mas Lúcia parecia decidida. Eu não sou quem você pensa que sou, Lúcia disse novamente, a voz trêmula, mas forte. Eu não sou só uma menina. Esta é minha vida, e eu posso resolver isso. A confusão tomou conta de Ana. O quê? Aquela criança tinha a ver com um cartel? Como ela era parte de algo tão intenso? Antes que pudesse formular uma resposta, Lúcia alcançou a mão de Daniel, aceitando seu destino de uma maneira que cortou a respiração de Ana. Não, não! Gritou Ana, mas em um movimento rápido, Lúcia estava sendo puxada em direção ao carro. Lúcia, não! No entanto, a reviravolta impactante e devastadora que ninguém esperava aconteceu. Lúcia parou de repente e virou-se, seu olhar agora transparecendo uma confiança serena que Ana nunca havia visto. Tia Ana, você precisa entender. Eles não podem me levar. Eu sou a verdadeira líder do cartel. O silêncio abateu-se sobre eles. As palavras de Lúcia cortaram a tensão como uma faca. O rosto de Daniel se contorceu num misto de surpresa e raiva. Alessio ficou parado sem saber o que fazer. Ana sentiu como se o chão tivesse desaparecido. O que você está dizendo, Lúcia? Sua voz tremia, cheia de incredulidade. Eu não sou apenas uma vítima, tia Ana, Lúcia afirmou, um brilho ardente nos olhos. Eu sou parte disso. É por isso que todos querem me encontrar. O cartel, ele é o meu legado. A revelação ecoou na cabeça de Ana como um trovão. A menina tinha uma identidade que ela não conhecia. E enquanto o mundo ao seu redor desmoronava, no fundo, a única coisa que ela sabia era que tudo havia mudado para sempre. Como ela poderia proteger alguém que carregava um fardo tão pesado? E enquanto a selva de homens armados se movia, Ana percebeu que sua única chance de salvar Lúcia estava agora atada a uma verdade ainda mais profunda do que ela poderia imaginar. A verdadeira batalha estava apenas começando. E o que mais Lúcia ainda tinha a revelar? Ana estava em choque, mas não tinha tempo para pensar. O som da explosão ainda ecoava em seus ouvidos, enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. O olhar angustiado de Lúcia refletia um desespero que dilacerava seu coração.
O que mais essa menina estava escondendo? E o que os homens internos queriam dela? Precisamos correr, gritou Alessio, puxando Lúcia para perto. As sirenes aumentavam e o cenário do café estava repleto de gente em pânico. Miguel tinha um olhar determinado, mas Ana ainda lutava para processar tudo o que acabara de ouvir. Lúcia era uma herdeira de um cartel? Como tudo isso era possível? Eu não sou, Lúcia repetiu, a voz tremendo enquanto uma nova onda de lágrimas escorria por seu rosto. Tia Ana, eu só quero ir para casa. Ana hesitou. Não podemos ir para lá. Eles estão atrás de você. O desespero da menina era palpável. O desejo de protegê-la queimava em sua alma. É por isso que precisamos ir agora, Alessio exclamou, avançando. Não podemos perder tempo. Então, sem aviso, Daniel, o homem que parecia tão seguro, avançou em direção a Lúcia com um olhar que fez o frio na barriga de Ana aumentar. Lúcia, você precisa vir comigo. Essa batalha não é sua. Não pode ficar aqui. Ele estendeu a mão, mas Ana imediatamente se colocou na frente da menina. Você não vai tocá-la, gritou Ana, a fúria pulsando nas veias. Você não sabe o que está em jogo aqui. Eu sei muito mais do que você imagina, Daniel respondeu, sua voz baixa, mas cheia de uma intensidade que gelava o sangue. Não sou eu quem você deve temer, Ana. Ele então olhou diretamente para Lúcia. Se você não vier, será um alvo. Todos os dois serão. Nesse instante, armados saíram em uma fração de segundos, cercando-os. Os gritos de pânico aumentaram. Ana sentiu uma adrenalina subir. Era agora ou nunca. Mas o que mais a surpreendeu foi quando um dos homens se virou e puxou Lúcia para longe. Venha, precisamos levá-la! Gritou um deles, a expressão determinada. Ana gritou e se lançou à frente. Mas Lúcia parou, sua expressão mudando. Tia Ana, eu preciso saber a verdade. A voz de Lúcia estava estombosamente firme, mas todos a ouviram. Não faça isso! Ana implorou, mas Lúcia parecia decidida. Eu não sou apenas uma vítima, tia Ana. Lúcia afirmou, um brilho ardente nos olhos. Eu sou parte disso. É por isso que todos querem me encontrar. O cartel, ele é o meu legado. A revelação ecoou na cabeça de Ana como um trovão. A menina tinha uma identidade que ela não conhecia. E enquanto o mundo ao seu redor desmoronava, no fundo, a única coisa que sabia era que tudo havia mudado para sempre. Como ela poderia proteger alguém que carregava um fardo tão pesado? E enquanto a selva de homens armados se movia, Ana percebeu que sua única chance de salvar Lúcia estava agora atada a uma verdade ainda mais profunda do que ela poderia imaginar. Mas, antes que Ana pudesse dizer alguma coisa, algo chocante aconteceu. Um dos novos homens, um que estava mais em segundo plano, deu um passo à frente. Ele tirou a máscara e Ana congelou. Aquela face era familiar. Júlio! O coração de Ana disparou. Júlio, seu ex-parceiro de vida. Aquele que tinha desaparecido, acreditando que estava morto. Ele a olhou nos olhos, mudança de expressão de surpresa para alívio. Ana, eu estive atrás de você. Precisamos agir. Não é seguro aqui. Mas você está vivo? A incredulidade preenchia suas palavras. O homem que tinha partido. O homem que nunca tinha deixado uma pista.
Júlio se virou para Lúcia. Você não sabe, não é? Eu sou seu pai. O choque nas palavras dele atingiu como um raio. Ana, verdade, o pai dela. O que isso significava para o que elas estavam vivendo? Não é possível! Ana gritou, o nó na garganta apertando. Você desapareceu. Como? Por quê? Júlio olhou fundo nos olhos de Ana. O desespero estampado no rosto. Eu fui forçado a sumir. Eles estavam atrás de mim. Voltou-se para Lúcia. E você, se eu não te encontrar a tempo? O olhar de desespero no rosto dele ecoou a urgência da situação. Neste momento, a conexão entre os três estava em jogo. Pai, Cília e a mulher que uma vez amou o homem que estava na linha de fogo. E enquanto os homens armados se aproximavam, ela percebeu que a batalha ia muito além de apenas salvar a ida de Lúcia. Era sobre reconstruir algo que nunca deveriam ter perdido. E a única certeza que restava era que tudo estava prestes a mudar para sempre. E que no final, nada seria como antes. Enquanto o caos se desenrolava, Ana sentia que o tempo estava se arrastando. A declaração de Júlio cortava o ar como uma faca. Ele, o pai que havia desaparecido, agora estava ali, diante dela e de Lúcia. A mente dela girava e o coração batia forte. Como você pôde nos deixar? Ana perguntou, a dor transparecendo em cada sílaba. Júlio estava visivelmente abalado. Eu nunca quis. Eu estava fugindo. Eles estavam atrás de mim e do que eu sabia. Agora, precisamos sair daqui. Mas seus olhos estavam fixos em Lúcia, buscando uma conexão. Lúcia, confusa, olhava para os dois. Mas eu sou só uma menina. O que querem comigo? Sua voz estava quebrando e o desespero aumentava. Os homens armados se aproximavam e Alessio puxou todos para mais perto. O medo estava palpável no ar. Precisamos dessa verdade agora, ele afirmou, a urgência em sua voz quebrando o silêncio crescente. Lúcia, eles vão vir atrás de você. Essa é sua chance de decidir. O rosto da menina estava pálido e Ana queria segurá-la para sempre. Você não precisa ir com eles, Lúcia! Gritou, a voz cheia de desespero. Mas ao olhar para ela, percebeu uma sutil mudança. Lúcia estava começando a entender a profundidade do que estava acontecendo. Mas eu preciso saber, preciso entender quem eu sou. Lúcia estava determinada, e essa força deu a Ana um aperto no peito. O destino da menina agora parecia trançado com sua própria história. Antes que alguém pudesse falar novamente, o grupo foi cercado. Walter, um dos homens que haviam aparecido anteriormente, mostrou-se mais decidido do que nunca. Lúcia, venha cá agora! Ele gritou, e a tensão subiu. Júlio, em um movimento rápido, se posicionou à frente de Lúcia e de Ana. Você não vai tocá-las. Seus olhos destacavam o desespero, mas também uma nova proteção. É você quem está errado, Walter. Lúcia é mais do que você pode imaginar. Nós não podemos deixar que ela caia nas mãos erradas. Ana não podia acreditar no que estava ouvindo. A batalha entre a proteção e a verdade se tornava visceral. Parem! Ninguém precisa se machucar! Ana gritou, hesitante, mas consciente de que cada palavra poderia mudar a situação. Deixe ela sair! Deixe-a saber a verdade! Walter insistiu, estendendo a mão. Mas Júlio se manteve firme.
Lúcia, olhando para todos, ficou em silêncio, contemplando cada palavra e devagar, finalmente, tomou a decisão. Eu quero saber! Eu quero saber quem eu sou! Ela declarou, a voz firme. O poder de suas palavras ecoou pelo café, cortando a tensão. Ana sentiu um peso na barriga. Lúcia, não! Foi nesse momento que o chão tremeu e uma nova explosão ecoou à distância. As pessoas começaram a gritar novamente. É agora, Lúcia! Gritou Alessio. Vá com seu pai. E em um momento de clareza, tudo se juntou. Lúcia respirou fundo e correu para Júlio, que a envolveu em um abraço apertado. Ana ficou imóvel, assistindo à cena. A sala estava cheia de gritos e caos, mas algo dentro dela parecia se acalmar, apesar do perigo iminente. Júlio e Lúcia estavam juntos, frente a frente. Vamos descobrir isso juntas, ele disse. Não há mais máscara. Você é mais forte do que sabe. E nós vamos lutar. A adrenalina pulsava através do corpo de Ana. E eu estarei aqui, sempre, gritou, a promessa robusta e cheia de amor. Mas Walter, ainda determinado, começou a avançar. Alessio rapidamente interveio, tentando desviar. A atenção. E então, em uma fração de segundo, todos se viraram, quando uma sirene mais forte cortou o ar. A polícia estava se aproximando e o grito de apoio ecoou nas ruas. No entanto, lá dentro, Ana tinha um pensamento muito claro. Afinal, a vitória não era garantida. A luta por Lúcia estava longe de acabar. O passado deles estava repleto de sombras. E o futuro? O futuro era uma questão a ser respondida. Enquanto as sirenes sibilavam e a confusão se intensificava, Ana sentiu uma corrente de esperança e medo misturados. A coragem de Lúcia brilhará. Eu sempre estarei com você, Lúcia, sussurrou, mesmo com o tumulto em volta. As promessas não desaparecem facilmente. E assim, o que elas enfrentariam seria feito juntas, ligadas por esse amor visceral que nunca se perderia. Porque para cada verdade descoberta, havia uma luta por fazer. E quem sabe onde essa jornada as levaria? Se você chegou até aqui, você precisa se inscrever agora. Não espere nenhum segundo a mais. Este é o momento de demonstrar seu apoio e garantir que não perca as próximas e emocionantes histórias que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer parte disso tudo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. E, por favor, compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Vamos juntos seguir nessa jornada.